Bom dia a todos. Eu tenho o hábito de falar um pouco alto, né? Então não sei se vocês vão ajustando aí para não ficar alto demais. Em primeiro lugar, eu quero dizer que é realmente um prazer estar de volta à Colatina e hoje eu já cheguei sentindo emoção. A alegria com que eu fui recebido já me contagiou. E eu sentadinho ali, eu já comecei, o que às vezes ocorre no final da palestra, a sentir a presença dos amigos espirituais, em especial daqueles que estão sempre nos acompanhando, que são os nossos espíritos familiares, não propriamente dito o nosso anjo de guarda, mas espíritos com quem nós convivemos na presente vida e que já desencarnaram e com quem nós tivemos momentos felicíssimos. Então, isso já nos emociona. Mas o dia de hoje, amanhã de hoje, servirá para nós fazermos uma reflexão, mais uma vez, sobre a moral cristã, sobre os vícios e as virtudes. E aí, nós nos perguntamos por quê? Por que fazermos sempre na doutrina espírita reflexões sobre a moral? Porque este é um dos fundamentos da doutrina espírita: promover a reforma do homem. E a reforma do homem, ela não passa simplesmente pela evolução intelectual, mas também, ou mais principalmente no nosso estágio evolutivo, pela nossa evolução moral. Então, nós vamos buscar hoje, no Evangelho segundo a doutrina espírita, o Evangelho de acordo com os princípios espíritas, porque é assim que se chama o Evangelho segundo o Espiritismo, para que ninguém confunda esse segundo como numeral 2, não tem nada a ver, é segundo de acordo com a doutrina espírita. No capítulo 9, nós vamos buscar as reflexões do espírito de Lázaro, que na época da codificação da doutrina, através dos médiuns com quem Allan Kardec trabalhava, psicografou, ou melhor, ditou a mensagem, da qual nós vamos tirar hoje alguns trechos para a nossa reflexão. Antes, porém, evolução moral. Vamos nos perguntar o que é evolução moral. Quando falamos de evolução moral, nós lembramos exatamente de quê? Essas imagens que estão aí na tela já nos dão ideia de que evolução moral tem a ver com o bem e o mal, tem a ver com vícios e virtudes. Mas o mais importante é nós identificarmos em nós quais são os nossos comportamentos que são orientados pelos vícios e quais os comportamentos são orientados pelas virtudes que já conseguimos construir dentro de nós. Hoje, na leitura inicial, nós escutamos Joana de Ângeles falar sobre uma doença que ela considera uma doença generalizada no nosso planeta, que é o egoísmo.
Quem prestou atenção na leitura percebeu que ela bate mais uma vez na tecla, como os espíritos fizeram à época da codificação da doutrina, em 1857, que o egoísmo e o orgulho são as chagas da humanidade. São os males mais profundos da alma humana. E isso nós já estamos cansados de ler, nós já estamos cansados de ouvir, mas não conseguimos, apesar de tanto ler, de tanto ouvir, identificar na prática quando é que somos egoístas, quando é que somos orgulhosos. Esta é a finalidade da doutrina dos espíritos, e no meu modo de entender, a finalidade das reuniões espíritas. A segunda finalidade da reunião espírita, proporcionar a comunicação com os espíritos, o intercâmbio com o mundo espiritual, para a nossa faixa de evolução, é secundária. Não adiantará de nada para a nossa evolução moral terminarmos a presente existência tendo nos comunicado com o maior número possível de espíritos, tendo tido provas cabais da existência dos espíritos após a morte. Não adiantará de nada para a nossa evolução moral presenciarmos a materialização dos espíritos e todos os fenômenos extraordinários que os espíritos são capazes de proporcionar através da mediunidade, se nós não tivermos combatido o nosso vício e o nosso orgulho. Nós não chegaremos melhores no plano espiritual se desencarnarmos hoje ainda, ou amanhã, ou daqui a 10 anos, 20 ou 30 ou 50 ou 80 anos, nós não chegaremos melhores por termos feito palestras, por termos sido médiuns, e sim por termos conseguido identificar em nós o orgulho e o vício que temos que reformar. O orgulho e o egoísmo, ou todos os vícios decorrentes dessas duas chagas da humanidade. Para isto, as reuniões espíritas servem para a reflexão do assunto. Uma reunião como esta nossa serve para o despertamento geral do assunto. Mas o trabalho minucioso de identificar quando foi a última vez que nos comportamos de forma orgulhosa ou egoísta, isto é trabalho pessoal que pode ser ajudado pela convivência do nosso irmão na casa espírita, no nosso lar, no nosso trabalho, aonde quer que estejamos na sociedade. Então, evolução moral, meus irmãos, é com certeza o progresso que nós realizaremos com relação aos nossos vícios e com relação às virtudes que iremos adquirir. Eu digo iremos, porque nós temos algumas virtudes, mas elas são incipientes, elas são principiantes, pequenas. Nós ainda somos bastante vacilantes na prática do bem. E o mal, a tendência ao egoísmo e ao orgulho ainda imperam nas nossas escolhas, nas nossas observações maliciosas, nos nossos conceitos e pré-conceitos do comportamento dos outros e do nosso próprio comportamento. Para isso, o espírito de Lázaro, como eu disse, no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, deixa
mensagens que são verdadeiras incisões cirúrgicas no nosso comportamento moral. Ele fala diretamente como nós, às vezes, nos comportamos. Vamos, então, prosseguir. Evangelho segundo o Espiritismo, aí estão os itens que ele aborda nesse capítulo 9. A afabilidade e a doçura, a obediência e a resignação. Vamos então, sabendo que a afabilidade e a doçura são virtudes de um homem moralmente evoluído, ver na visão de Lázaro, quando é que o homem não é doce, brando, afável. Esta figura nos mostra um ato de afabilidade. Na inocência das crianças. Olha o que Lázaro diz aqui no Evangelho capítulo 9. Um dos parágrafos. O mundo está cheio dessas criaturas que têm nos lábios o sorriso e no coração o veneno, que são brandas desde que nada as agaste, mas que mordem a menor contrariedade, cuja língua de ouro, quando falam pela frente, se muda em dardo peçonhento quando estão por detrás. E aí nós fazemos a nossa primeira reflexão. Será que em todos os momentos da nossa vida, quando nos encontramos com aquele com os quais nós dizemos assim, ou dos quais nós dizemos assim, essa pessoa não combina muito bem com ela, ou ela não combina muito bem comigo, o meu santo não bate com ela, como nós nos comportamos com este sorriso nos lábios e na menor contrariedade deixamos de ser educados, deixamos de ser brandos e por detrás engendramos, articulamos para que ela se dê mal? Se nós nos enxergamos assim com algumas pessoas, já é um grande passo no sentido da evolução moral. Porque se nós sabemos identificar que temos dificuldade com essa criatura e com aquela outra criatura, é o primeiro passo. Se já sabemos qual é a dificuldade e nos enxergamos agindo de forma a prejudicá-la disfarçadamente, se nós já enxergamos isto e isto nos incomoda, mas não damos conta de fazer de outra maneira, nós estamos no caminho do exercício da reforma íntima e da mudança moral. Mas é preciso fazer o exercício da mudança, é preciso nos prepararmos com a razão, nos planejarmos como nós planejamos uma viagem, como será o nosso próximo encontro. Imaginar mesmo se ela voltar a falar mal de mim, ou se ela se aproximar novamente de mim, como eu estarei? Se quando eu imaginar isso, o meu coração palpitar, e eu me imaginar reagindo de forma, nem que seja verbal ou mental, à agressão ou ao mal que essa pessoa me causa, eu preciso ainda trabalhar esse sentimento dentro de mim. E o grande exercício é para fazer com que a doçura e a afabilidade possa se instalar aonde e com quem nós temos a maior dificuldade. O grande exercício é de começar a imaginar ou a ver nesta pessoa o que ela gosta, o que a faz feliz, o que ela tem de bom. Nós temos que mudar os nossos olhos para tentar enxergar aqueles que são as pedras do nosso caminho com uma outra visão. E esse exercício se faz com a razão, com o raciocínio, para que a nossa emoção ou o produto do nosso orgulho,
que não nos deixa ceder àqueles que nos agridem. Ceder, que eu digo, no sentido de entender e compreender que esse que nos faz mal, que a sua arrogância ou os seus vícios nos perturbam, estes estão tanto ou mais necessitados do que nós da evolução moral. Mas isso é teórico, mas então eu preciso imaginar na prática. Vou dar um exemplo. Um chefe daqueles que está sempre perseguindo sem motivo algum. Você faz tudo certo e ele enxerga só o errado. E te cobra de forma, como é que eu digo? De forma, não muito amigável, ou de forma mesmo escrachada, na frente de todo mundo, te faz passar vergonha. Chefes que não têm a sensibilidade de ganhar a pessoa para que ela possa fazer o melhor dela em prol do objetivo da empresa e do trabalho, que às vezes são mal educados, são grossos. Se você tem um chefe desse e ele está sempre pegando no seu pé, faça o exercício de tentar enxergar alguma coisa de bom que ele tem. E repita para você as coisas boas que tem. Por exemplo, as vezes que ele reconheceu, mesmo que seja minimamente, algo de bom que alguém realizou. A sua capacidade de compreender, por exemplo, que na semana que vem eu preciso sair mais cedo, ou fulano, nem é comigo, é com fulano foi e pediu, explicou o motivo e ele deixou sair mais cedo. E aí? Ou outras qualidades, e repita, e repita, e repita, para que você possa mudar o padrão vibratório, a nossa reação instantânea contra aquela pessoa. Mas nós temos, ao contrário, o hábito de taxar as pessoas disto ou daquilo. Por exemplo, fulano é nervoso, fulano é mal educado. Não, ele ficou nervoso naquele momento com aquela situação. Por quê? Nos acostumemos a perguntar isso e passemos a nos colocar no lugar daquela outra pessoa e perguntar: eu faria diferente? Como eu faria? E não tente ensinar o outro como ele deve fazer, faça você. Se temos o hábito da prece, coloquemos essas pessoas e as circunstâncias que nos incomodam na reflexão da nossa prece, pedindo a Deus que nos dê força para compreender a sua dificuldade e não nos importarmos com elas. A pessoa que desenvolve a compreensão de que o outro tem dificuldade de ser virtuoso, ele não se importa com os vícios do outro, mas não se submete a esses vícios, não coaduna com esses vícios. Mais ou menos assim, ele se coloca acima das suas reações grosseiras. Então, a afabilidade e a doçura não são virtudes fáceis de se adquirir, mas há determinados comportamentos que facilitam, como, por exemplo, ouvir mais do que falar, pensar no que se ouve, questionar os porquês do comportamento dos outros, para passarmos a enxergar o nosso comportamento. Como é que eu enxergo o meu comportamento? Pela reação dos outros. Se o que eu faço, falo, sinto, as minhas manifestações, mesmo que sejam de expressões no rosto, elas causam nos outros reações agradáveis ou desagradáveis. Se nós estivermos percebendo na convivência indiferença dos outros para com o nosso comportamento, ou reações de nos isolar ou de nos atacar, pensemos em primeiro lugar o que é que está incomodando a esta pessoa.
o que em mim, ou o que eu falei, qual foi o tom que eu coloquei, qual foi o sentimento que saiu de mim quando eu fiz tal comentário. É isso que nós temos que fazer no exercício diário para a reforma da evolução moral. E não sair acusando que os outros é que nos provocam, que os outros é que fazem com que percamos a paciência. A afabilidade e a doçura só vai se instalar nos nossos corações quando nós partirmos de atitudes internas para aceitar, compreender os outros e agirmos segundo as nossas aspirações, os nossos padrões de alegria e de vibração. Olha, não serão palestras, não serão passes, não serão reuniões mediúnicas que nos farão afáveis e doces, e sim as antenas ligadas em o que eu estou provocando nos outros. E para isso é preciso olhar as pessoas nos olhos, é preciso estar sempre preocupado com o que é essencial na vida, que são as nossas relações afetivas e morais. Lázaro, depois de nos mostrar de uma forma bem cirúrgica como nos comportamos, ele ainda vai mais longe. Ele diz assim: a essa classe também pertencem esses homens de exterior benigno. Homens, por favor, leiam homens e mulheres, lógico. De exterior benigno, que, tirando os domésticos, fazem que suas famílias e seus subordinados lhe sofram o peso do orgulho e do despotismo, como a quererem desforrar-se do constrangimento que fora de casa se impõem a si mesmos. Olha, fora de casa nós engolimos sapos, como se diz na gíria. Para mantermos o nosso emprego, nós silenciamos diante das agressões dos outros, mas engolimos o sapo, ele passa arranhando, e nós vamos colocá-lo para fora na primeira oportunidade, porque faltou exatamente a compreensão de que o outro está se comportando assim por falta de virtude dele. E aí, diz Lázaro, que nós parecemos homens de bem, benignos e calmos e tranquilos para a sociedade, para os nossos colegas, e desforramos em casa. Sai para lá, menino, não está vendo que eu estou vendo jornal? Isso, o mais brando, né? Mais brando. E aí a esposa fala uma coisa, 3 pedradas em cima, ou o marido, e vice-versa. E aí a incompreensão se instala, a discussão, e muitas das vezes as diferenças do passado, das nossas convivências das vidas passadas, se acentuam. Eu escuto muito espírita falar assim: não, eu não combino com meu filho mais velho, porque nós já fomos inimigos do passado. Eu e fulano, fomos inimigos do passado. Que ótimo, estão tendo a oportunidade de se refazerem, mas o que se está fazendo para esse refazimento das relações? Só saber a causa não resolve. É preciso fazer aquele exercício. Olha, tenho dificuldade com fulano, mas o que eu estou fazendo? E é preciso fazer coisas simples na convivência. Não são coisas milagrosas, mas, por exemplo, não responder não de primeira vez. Meu pai, nós botamos o apelido dele de em princípio não. Eu e minha mãe. Porque você falava não. Era a primeira resposta, era a reação. Aí nós falamos assim: vamos querendo fazer isso, mas tem que falar com o pai. Ele tem que concordar também, porque somos uma família. Aí, então tá, ele vai falar não. Aí nós íamos: pai, isso assim, assado. Não, de jeito nenhum, por isso.
chegava até a justificar, por exemplo, que nas férias nós não poderíamos passear, porque o mundo estava em guerra, porque o mundo estava um caos, e era um absurdo nós saímos de férias, porque o Iraque estava guerreando. Ups, peraí, está misturando as coisas. Realmente é triste uma guerra, mas nós precisamos refazer as nossas energias, e vamos, nas férias familiares, aproveitar para refazermos as nossas energias. Mas aí era um princípio não. Qual era a nossa reação? Principalmente minha mãe? Quietinha, não falava nada. Ah, tá bom. No outro dia, tocava-se no assunto como se nada quiséssemos. Não estava dando tanta importância. A coisa era calculada, era planejada. E é isso que nós precisamos fazer. Porque se nós debatêssemos com ele, de que ele estava errado, que não podia, que era um absurdo, ia ser só uma briga, não íamos a lugar nenhum. E aí, então, no outro dia, 2 dias depois, falávamos do benefício das férias. Lembra daquela vez que você foi, que você acabou gostando? Pois é, a gente podia pensar nisso de novo. Aí, o em princípio não, já se dispunha a pensar no caso. E muitas das vezes acabava indo conosco. Mas quando não tinha jeito, nós vamos. Quando vocês voltarem, vão me achar morta em casa. Chantagem emocional. Aí, não tem problema, nós somos espíritas, nós vamos cuidar do enterro. Mas você não quer ir descansar mesmo conosco? Às vezes sim, a maioria das vezes ia, mas tinha as vezes que era relutante. Olha, minha mãe desencarnou e ele viveu 12 anos viúvo. E sempre fazia dessas chantagens emocionais. Então nós temos problemas de convivência em todos os lares, de todas as maneiras. É preciso desenvolver essas virtudes para lidar com os problemas e fazer desses problemas a solução da nossa vida. Não há outro caminho, e esse é o grande exercício que nós temos na vida. Continuemos. Lázaro termina a lição falando assim: aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidas, nunca se desmente. É o mesmo, tanto em sociedade como na intimidade do lar. Esse, ao demais, sabe que se pelas aparências se consegue enganar os homens, a Deus ninguém engana. Então, meus irmãos, nós convencemos as pessoas, não pelo que falamos, mas pelo que sentimos e pelo que fazemos. E os nossos filhos, ou os nossos empregados, ou os nossos patrões, eles se convencem por uma observação que se faz, não só com a razão, mas com a percepção do sentimento. Então, se as nossas atitudes estiverem todas imbuídas do mais sincero sentimento, elas serão convincentes, porque as pessoas serão envolvidas pela energia magnética, espiritual, que emana de nós. Então não adianta dar sermão aos espíritos desencarnados nas reuniões mediúnicas se esses sermões ou essa doutrinação não saia da sinceridade do seu coração. Como não adianta educarmos os nossos filhos ou quem quer que seja com palavras, com ordens, com regras, se nessas regras ou nessas ordens ou nessas palavras não estiverem sinceramente o desejo de que eles melhorem por eles e não pelo nosso orgulho. Vocês já pararam para pensar nisso? Que muitos de nós temos vergonha dos comportamentos dos nossos filhos, porque, na verdade, nós temos vergonha do que os outros vão falar de nós na posição de pais? Puxa vida, o filho daquele lá, usa maconha. E aí, nós não estamos preocupados com o futuro dos nossos filhos, mas o que vão falar de nós. Aí, 5 anos fazendo vestibular, só vai para os barzinhos,
coitado desse pai. O menino não quer nada, está só enganando ele. E aí nós não estamos preocupados com o atraso intelectual, moral, profissional do nosso filho, mas o que falam de nós. E isso é orgulho. Por que nós não podemos ter encarnados em nossas famílias espíritos muito necessitados? Espíritos que não tiveram a oportunidade de desenvolver as virtudes que nós estamos tentando desenvolver. É preciso encarar que porque somos bons, os filhos necessariamente não nascerão bons. Ou se somos inteligentes, brilhantes nas ciências de todos os ramos, que eles também serão. Mas isto não é o mais importante. E por incrível que pareça, os filhos não sabem dizer, mas eles sabem que quando o pai zanga, quando o pai chama atenção, ele sente se aquilo é realmente um interesse pela sua pessoa ou uma preocupação com o que os outros vão falar dele, ou como ele será julgado pelas outras pessoas. Isso aí é sério demais. Isso me faz lembrar, olha lá, por que eu estou falando isso? Porque as virtudes, sejam a afabilidade e a doçura, não podem ser fingidas. Elas precisam nascer do fundo do nosso coração, como uma consequência natural do meu comportamento. Então, quando alguém se desgasta ou se enfurece na minha frente, se eu já tenho a afabilidade e a doçura no coração, na hora me dói o coração de ver aquela criatura assim, por saber que ela vai sofrer palpitação, aumento de pressão, isso para falar das doenças físicas, e fora as angústias que vão derivar daquele comportamento desordenado, desarranjado. Quando eu entendo e compreendo disso, na mesma hora a minha reação é doce, é afável, é pelo menos de silêncio, o de perguntar a mim mesmo, por que isto? Ou um sorriso, mas não aquele sorriso fingido, mas um sorriso de tranquilidade e calma. Bom, sigamos. Agora, um pensamento de Luiz Gabriel Thiago. Não é espírita. Bom, se é, não revela assim, pelo menos nas suas informações públicas. Pensamento dele: a gentileza está dentro de cada um de nós e por muito pouco pode se manifestar ao mundo. Por que a gentileza não se manifesta nos nossos atos, na maioria das vezes? Por conta do egoísmo. Não por conta do orgulho, mas por conta do egoísmo. Porque nós estamos apressados para resolvermos os nossos problemas. Mas o outro também quer resolver o problema dele. E nós não sabemos ceder um segundo sequer do nosso direito, gentilmente, para que o outro resolva o problema dele primeiro. Mesmo sabendo que vai dar tempo de nós resolvermos o nosso problema. Mas a nossa ansiedade, a nossa visão sempre voltada para a nossa felicidade, para o eu, não nos deixa ser gentis. Quem é Luiz Gabriel Thiago? Olha o retrato dele. Vocês já experimentaram tirar foto com o Virgílio? Quando ele fala assim, sorria. Ele gosta de tirar foto sorrindo, não é? Vocês já tentaram sorrir para uma foto? Não é fácil não, gente. Fazer o X é fácil, não é? Mas e a expressão do sorriso? E a expressão da alegria que vem de dentro? A naturalidade do sorriso. A naturalidade dos nossos sorrisos, da expressão facial, ela vem da nossa alegria íntima, da nossa posição diante dos valores morais da vida. É consequência da evolução moral. O homem moralmente evoluído, ele tem, mesmo que fisicamente não seja bonito, algo que transcende a beleza física. E a sua expressão é agradável.
Eu considero esta uma foto de uma expressão agradável. Olha o que faz Luiz Gabriel Thiago, escritor, palestrante e consultor em treinamentos, é conhecido como Senhor Gentileza. Como é conhecido, esse carioca é graduado em turismo. Ele tem uma universidade corporativa, já ouviram falar? Hoje está muito em moda no meio profissional, centros de estudos corporativos para atender empresas e facilitar com que elas atinjam os seus objetivos profissionais, mas voltado para o desenvolvimento do homem. Eu trabalho na Caixa Econômica Federal e a universidade corporativa da Caixa se chama Universidade Caixa. Tem toda uma filosofia para desenvolver no empregado o ser humano de forma completa, para que ele possa, feliz, servir melhor aos objetivos da corporação ou da empresa. A gente percebe nessas universidades corporativas que o homem profissional já está enxergando que não dá para dissociar da vida profissional o homem moral. Que se você não estiver bem consigo, com seus familiares, com os próprios princípios da vida, você não vai desenvolver-se bem profissionalmente. Você vai levar os seus problemas e disseminá-los na corporação. Por isso, tenta-se tratar de forma integral o ser humano. Isso já é um avanço para a nossa sociedade. E muitas das grandes empresas já têm essa visão. E contratam profissionais e montam megas estruturas para que o empregado possa ter aonde se desenvolver, sem o auxílio do que nós chamamos de religião, a sua parte moral. E agora, o outro item que Lázaro, no capítulo 9, nos chama a atenção das nossas necessidades morais. Olha essa foto. Tem a ver com obediência? Tem a ver com resignação? O que nós entendemos ser obediência? Obedecer é simplesmente fazer o que o outro quer? Olha no exemplo que eu dei do "em princípio não" de meu pai. Se nós fôssemos obedecer, nós entraríamos num pessimismo contagiante. Porque em princípio tudo era não, tudo ia dar errado. E aí? Se nós fôssemos debater, a discussão e a briga seria instalada no nosso lar, todos os dias, sobre todos os assuntos. Então, obedecer, como diz Lázaro, não tem a ver com fazer cegamente o que os outros querem ou mandam que nós façamos. E resignação? Resignar-se é conformar-se com tudo? Também não. E aí? Obedecer de forma moralmente evoluída, resignar-se com as coisas que não podemos mudar e agir de forma que não nos rebelemos contra o mundo e contra as pessoas e mudemos as coisas na hora certa, no momento em que todos estejam amadurecidos para mudanças. Já pararam para pensar que há momentos de amadurecimento para mudar? Que você pode estar num momento amadurecido de compreender as dificuldades da vida e saber encará-las de um outro não? Que é preciso descobrir a maneira de despertar o outro para agir de forma a melhorar a sua problemática diária? E que não adianta esse despertamento ser imposto,
Um outro exemplo. Meu filho, hoje tem 24 anos de idade. Aos 18 ele terminou o terceiro grau. O segundo grau, o ensino médio. Aí virou para mim, pai, eu não gosto de estudar. Não quero saber mais de estudar, e não quero entrar para a faculdade, não quero fazer nada, quero trabalhar e cuidar da minha vida. Aí aquilo me deu uma dor no coração. Eu falei, meu Deus, ele não sabe o que está pedindo, não sabe o que está escolhendo para a vida dele. Mas e aí? Mas falava assim com força, e arrastou os 3 anos do ensino médio, com uma inteligência que eu considero boa, mas com um desempenho na média ou abaixo da média. Porque não estava no momento amadurecido para adquirir aqueles conhecimentos. E nós não conseguimos despertar. Eu falei, tá bom, não precisa estudar não. É o que você quer? Tudo bem, mas ó, você vai arrumar um emprego para você então. Aí 6 meses depois, à toa, ele arrumou um emprego. Foi trabalhar numa firma dessas que aplica concursos. Então ele foi separar a prova, vinha aquele caminhão, aquela Scania lotada de prova para aplicar num concurso do tribunal de não sei das quantas aí, e aí tinha que separar aquelas provas, grampear aquilo tudo, um galpão enorme, e aí trabalhou 2 meses lá. Um salário. Ótimo. E aí, 1 ano depois de estar sem estudar, ele falou, não, eu não aguento esse emprego. Eu falei, por quê? Nossa, é duro demais. Ontem chegou uma Scania, e nós tínhamos que descarregar debaixo de chuva. Eu falei, meu filho, mas é assim mesmo. Olha, hoje você está ganhando um salário, mas se esforça. Porque lá não tem um gerente que toma conta de vocês todos? Tem. Pois é, ele ganha muito mais que você. E ele não descarrega a Scania debaixo de chuva. Se esforça, se adianta, mostra que você é capaz de outras coisas, que o patrão vai te enxergar e vai te aproveitar. Mas isso não acontece da noite para o dia, não. Você tem 2 meses que está trabalhando. Mas quem sabe daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos. E olha, se você não conseguir, pode ter certeza, tem muita gente que vive aí com 1 ou 2 salários e sustenta a família, não mora bem, mas vive assim. E aí ele ficou pensando. Um dia ele chegou em casa e falou assim, ó, aguentei não, pedi para sair. Falei, tá bom, o que você vai fazer agora? Ah, não sei, eu vou esperar. Tudo bem. Agora, tem uma coisa, mesada, não tem não, viu? R$20 por semana eu te dou para você fazer um lanche. Mas fora isso, olha, 1 ano, 2 anos depois, ele estava na mesma situação. Aí um dia ele virou para mim e falou assim, pai, meus colegas já estão na metade do curso superior. E eu estou aqui. Eu falei, olha meu filho, cadê o outro emprego que você ia arrumar? Papai não vai arrumar emprego para você não, você tem que se virar, você que vai ter que arrumar. Não, mas eu quero voltar a estudar. Eu falei, voltar a estudar não. Ele, que isso? Eu falei, você já teve a oportunidade. E nesses 2 anos ele tentou fazer um pré-vestibular, mas só ia para festa e não embarcava. Quando eu vi que só ia para festa e não estava estudando, eu falei, pode parar, sai da escola. Não vou gastar dinheiro assim não. Fica à toa em casa. Gente, quem tem essa coragem? Nós nos descabelamos e queremos impor que as pessoas amadureçam fora da época. Aí ele cansou de R$20 por semana só para fazer um lanche e ir no cinema, coisa desse tipo, e falou assim, ó, eu quero voltar a estudar. Já está com 2 anos e meio, meus colegas já estão tudo na metade do curso. Eu falei, então nós vamos fazer um contrato. Você vai voltar a estudar, mas na primeira avaliação que eu fizer, você vai me dar a senha da sua faculdade. Na primeira avaliação que eu fizer, que você não estiver aproveitando, você vai tornar a parar de estudar e aí não tem volta. E aí, só que já tinham passado quase 3 anos. Ele já começou a estudar com mais gosto. Não formou ainda, está com 24. Mas hoje ele já tem uma outra visão. Não é santo. Vai para as festas, continua, mas todas as vezes que nós conversamos sobre as suas dificuldades, eu mostro para ele que
eu ficaria mais feliz com esse comportamento. E as consequências do comportamento dele estão sendo essa. Hoje mesmo eu saí de casa e falei assim: meu filho, agora ele está morando comigo, porque antes ele morava em outra cidade, agora está morando na minha cidade, fazendo faculdade em Guarapari. Aí então, hoje de manhã eu falei assim para ele: meu filho, olha só, nós estamos precisando estudar, né? Porque eu estudo com ele. Faz engenharia, eu estudo com ele cálculo, eu estudo com ele todas as matérias de engenharia. Eu me viro para aprender junto com ele e estudo. Detalhe, eu sou professor de matemática. Consequência, hoje ele chegou em casa, bem de madrugada. Eu falei: ó, nós estamos precisando estudar. O semestre já está indo embora. Vai chegar o final do semestre, você vai estar com dificuldade em tais e tais e tais matérias. Ele falou: precisamos mesmo. Eu falei: então, você pensa direitinho nas suas festas de finais de semana, porque hoje eu vou chegar de Colatina 2h da tarde, às 4h eu estou livre para estudar com você. Mas eu não sei se você vai estar inteiro, com a cabeça boa para encarar o estudo. Ele gosta de estudar. Às vezes estudamos 8 horas seguidas de matemática, e eu vejo que ele aprende, mas não adianta brigar, não adianta impor, é preciso amadurecer e querer por si aplicar na vida dele aquilo que ele vê na vida dos outros ou que ele acha que é o melhor. Então, meus irmãos, obediência e doçura, ou melhor, obediência e resignação, passa por esse caminho da compreensão da razão e da compreensão do sentimento. Olha só o que Lázaro fala, no mesmo capítulo 9: 2 virtudes companheiras da doçura e muito ativas, a obediência e a resignação, se bem os homens erradamente as confundam com a negação do sentimento e da vontade. Ou seja, resignação é não ter vontade, é resignar-se com o erro, com tudo. Não é isso. A obediência é o consentimento da razão. O que é consentimento? Você conceder, você aceitar ou compreender. Você concorda, mas concorda racionalmente. Então, se você desobedecer a uma regra, é preciso que a razão esteja com os fundamentos corretos para a desobediência. É preciso que você convença as criaturas de que aquela regra, ou aquela imposição, ou aquela ordem não está sendo boa para todos, não só para você, mas para os outros também. O que fez Mahatma Gandhi com relação à escravidão da Índia pelo Império Britânico? Ele não concordou, ele desobedeceu às ordens impostas pela Inglaterra, pela rainha. Todos sabem que a Índia, no início do século passado, era colônia da Inglaterra, que os indianos viviam paupérrimamente, que tudo que eles produziam era confiscado, principalmente o sal, para a Inglaterra. E uma alma evoluidíssima, Mahatma Gandhi, resolveu reunir o seu povo e falou: basta, nós não podemos viver assim mais. Nós não vamos mais produzir sal para ser exportado por preço de nada. Nós vamos produzir o sal para a nossa subsistência. Mas nós não vamos ter o tecido que vem importado da Inglaterra, porque eles trocam por tecido para nós fazermos as nossas roupas, os remédios, os alimentos, tudo vem de lá. Nós vamos trabalhar e fazer a nossa subsistência, e esquece a Inglaterra. Isso é desobediência, mas era uma desobediência com consentimento da razão, porque não é justo aos tiranos domésticos, aos déspotas, àqueles que impõem as suas vontades no lar,
É preciso que nós façamos a desobediência da não violência, que nos ensinou Mahatma Gandhi e o próprio Cristo. Mas, cuidado, nós não sabemos desobedecer sem ser violentos, ou temos grande dificuldade nisso. Cenas que marcaram o mundo com a desobediência de Mahatma Gandhi. Todos imóveis, o exército britânico querendo impô-los a trabalhar com cacetetes, uma verdadeira chacina. E ninguém levantou sequer um braço para reagir. Porque estavam envolvidos pelo magnetismo de uma grande alma, dizendo: não vamos reagir. Por quê? Porque o mundo se envergonhará da sua violência. Se nós reagirmos, estaremos no mesmo padrão deles e darão a razão para um de nós, mas não será suficiente para a nossa libertação. E foi manchete no mundo inteiro as fotos do massacre britânico aos indianos, as suas greves de fome intermináveis, até que a Índia se libertou, sem usar um tiro ou uma arma qualquer, apenas com o consentimento da razão. E por que é a resignação o consentimento do coração? Porque a razão, às vezes, ela nos mostra de que lado está a verdade, mas aquela verdade não pode ser aplicada de forma violenta. É preciso que o coração dê o consentimento da reação ser branda, pacífica, afável, doce. Nós falamos de um modo geral do mundo, agora vamos aplicar isso em casa. Vamos aplicar nas libertações que temos que fazer dos comportamentos dos que estão debaixo do nosso teto. Lázaro termina dizendo assim: a virtude da vossa geração é a atividade intelectual. E é mesmo, né? Atividade intelectual de 100 anos para cá revolucionou o nosso mundo como nunca ocorreu nos 3.000 anos para trás. A nossa virtude atual é a intelectualidade. É o progresso intelectual. Imaginem vocês, se vamos viver mais 30 anos, será que vamos dar conta de agir com a tecnologia do futuro daqui a 30 anos? Olha, eu tenho medo. Não, sério. É possível que eu daqui a 30 anos, se eu não acompanhar a evolução, não saiba dirigir mais. É verdade. Você tem destreza com videogame? Você sabe fazer duas coisas ao mesmo tempo, manualmente e visualmente e intelectualmente? Você desenvolve essa capacidade? É possível que as tecnologias exijam isso dos futuros carros. Quem tem dificuldade de aprender programas e lidar com o computador? Olha, daqui a 30 anos a coisa vai ser muito pior. Ou melhor, muito mais complexa. Então, a virtude do nosso século é a virtude intelectual. Seu vício é a indiferença moral. É por isso que a missão da doutrina espírita é promover esta evolução moral no ser humano. Obedecei à grande lei do progresso, que é a palavra da vossa geração. Toda resistência orgulhosa terá de, cedo ou tarde, ser vencida. Bem-aventurados, no entanto, os que são brandos, pois prestarão dócil ouvido aos ensinos de Jesus. Então, meus queridos irmãos, essa reflexão de hoje é justamente para lembrar a todos nós o que viemos fazer aqui na Terra. Faculdades para nos enriquecermos? Não. E eu digo sinceramente, do fundo do meu coração,
Se meu filho não houvesse feito faculdade, não estivesse fazendo, mas estivesse no seu primeiro emprego, crescendo profissionalmente para se autossustentar e tendo a melhor convivência possível com os mais subalternos e os mais escalonados dentro da sua empresa, capaz de ser amigo de todos, capaz de enxergar nos olhos das criaturas, se elas estão incomodadas, felizes ou infelizes, e ainda capaz de intervir para melhorar o estado de felicidade dos outros, eu estaria mais realizado. Ou ele estaria mais evoluído moralmente. Então desejemos para nós esse estado de alma, esta capacidade de sermos cada vez mais agradáveis a nós e aos outros. Resolvamos, por fim, tudo o que nós viemos fazer aqui é nos tornarmos melhores. Seja na profissão que for, seja no lugar que for, aonde quer que estejamos. A nossa realização na sociedade profissional é importante, se acrescida dessa evolução moral. Que Jesus nos abençoe.